Vamos lá. Pronomes demonstrativos, tá? Aí nós temos uma tabela que é igual a que está no material de vocês sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles servem para indicar, para apontar, certo? E eles podem ser divididos em dois grupos. O primeiro são o grupo dos pronomes variáveis. São aqueles que variam de masculino, feminino, plural e singular. E os pronomes invariáveis são aqueles que não se modificam nem para o singular ou para o plural. Na verdade, eles não se modificam nem para o plural e nem para o feminino, tá? Quais são os pronomes variáveis? Aí nós temos aqui este, esta, estes e estas. Observem que ele pode estar tanto no masculino, este, quanto no feminino, esta. Ele pode estar tanto no plural, estes, quanto no singular, este, certo? E nós também temos os pronomes esse, essa, esses e essas. Aquele, aquela, aqueles e aquelas. Todos esses pronomes são variáveis, porque eles tanto passam para o plural quanto tem masculino e feminino. Agora, os invariáveis, olha só, eu tenho isto, eu não tenho ista, certo? Não existe, é apenas o isto, porque ele é invariável, então ele não se modifica. Eu tenho isto, isso e aquilo. Em qual situação nós usamos cada um desses pronomes aqui? Vamos ver. Situação no espaço. Em que caso eu uso este, esta, o estes e estas quando eu estou falando no espaço? Eu uso este, tá? Quando indica proximidade na pessoa que fala. Quando é uma coisa que está perto de mim que eu estou falando. Por exemplo, se eu digo, olha, este celular e o celular está na minha mão, eu uso este, porque é um objeto que está perto de mim. Indica proximidade da pessoa que fala. No caso, indica proximidade de mim, que estou falando, ok? E situação no tempo. Eu uso este quando eu estou falando do tempo presente. Se eu digo assim, este ano de 2020 está sendo muito complicado. Eu falo este porque o ano de 2020 está sendo o ano presente. E a gente usa o este para demonstrar tempo presente. Esse, essa, esses e essas. O que é que indica na situação do espaço? Assim como isso também, tá? Indica a proximidade da pessoa com quem se fala. Então, se você está segurando um celular e eu estou falando com você, eu vou dizer assim, esse celular seu é muito bonito, tá? Por que eu vou usar esse? Esse porque é uma coisa que está próxima da pessoa com quem eu estou falando. No caso, está próximo de você, tá? E também é usado no tempo quando é um passado ou futuro próximo. Por exemplo, se eu digo assim, esse ano de 2021 será bem melhor do que este de 2020, tá? Como 2021 é o próximo ano, então é o futuro próximo, tá? Então eu vou usar esse, tá? E aquele, aquela, aqueles e aquelas. Eu uso para alguma coisa que está, tá? Tanto distante, na verdade aí deveria estar escrito, é uma coisa que não está nem próximo da pessoa com quem eu falo e nem próximo a mim. Por exemplo, se eu falo assim, aquela cadeira está desocupada, aquela cadeira está vazia. Significa que a cadeira está tanto distante de mim que estou falando, quanto de você com quem eu estou falando. Tem um erro aí nessa tabela. Aí nós temos, na situação do tempo, passado remoto. O aquele se refere ao passado remoto. Olha só nos exemplos que eu coloquei lá embaixo. Esta caneta é azul. Significa o quê? Que eu estou segurando a caneta. É uma caneta que está próxima a mim que estou falando. Aquela época dos anos 80 tinha as melhores músicas. Significa um passado remoto, um passado distante. Então, aquele e aquela, quando eu me refiro a tempo, eu vou estar falando de um tempo distante. No caso aí, há 40 anos atrás, nos anos 80.
Vamos aos pronomes possessivos, tá? Os pronomes possessivos, eles servem para indicar posse, ou seja, indicar que um objeto pertence a determinada pessoa, tá? No caso, aí nós temos, ele é dividido em singular e plural. Aí nós temos a primeira pessoa do plural, que é eu. Quais os pronomes possessivos que o eu usa? Meu, minha, meus e minhas. Segunda pessoa do singular, que é o tu. Quais são os pronomes possessivos que o tu utiliza? É o teu, tua, teus e tuas. Terceira pessoa do singular, que são ele ou ela. Quais são os pronomes possessivos que nós usamos com essas pessoas? Seu, sua, seus e suas. Agora vamos para o plural, para as pessoas do plural. A primeira pessoa do plural é nós, e nós usa os pronomes nosso, nossa, nossos e nossas. Exemplo, nossas aulas, significa que a aula de nós todos. Segunda pessoa do plural, vós. Quais são os pronomes possessivos que se referem ao vós? Vosso, vossa, vosso e vossas. Terceira pessoa do plural, que são eles ou elas. Quais são os pronomes possessivos que se referem a eles ou elas? Seu, sua, seus e suas. Exemplos disso em frases, tá? Estas ofertas são minhas e do João. Ok? Já vi o teu telemóvel novo esta manhã. Leva este livro porque é teu. Certo? Então, nós temos aí a aplicação dos pronomes possessivos, certo? Quando eu digo assim, leva este livro porque é teu, significa que o livro pertence a você. Então, os pronomes possessivos servem para isso, para indicar a quem determinadas coisas pertencem. Agora nós vamos a um resumo da literatura brasileira. Nós veremos os 3 principais movimentos literários. Primeiramente, o que é literatura? Literatura é a área da língua portuguesa que vai estudar as obras escritas em determinado período, certo? Por quê? Na história da nossa escrita, cada fase tem uma característica, tem um estilo de escrever. Esse estilo de escrever são os movimentos literários. Por exemplo, nós temos o quinhentismo, que é um estilo de escrever, tá? Um estilo de obras literárias que tem certas características. Nós temos o arcadismo, que também é um outro estilo de escrever, que é um movimento literário, um período da literatura em que os autores escreviam com certas características. E nós temos o arcadismo, que também é um outro movimento literário, é um período da literatura em que os autores escreviam obras com determinadas características. E é isso que nós estudaremos hoje. Começando pelo quinhentismo. O quinhentismo é o período da literatura brasileira que vai de 1500 a 1600. Ele é chamado de quinhentismo justamente porque foram as obras que foram escritas no Brasil a partir de 1500, quando o nosso país foi descoberto, certo? Essa literatura do quinhentismo, ela tinha 2 finalidades. A primeira finalidade é literatura de informação, ou seja, ela servia para informar as pessoas de Portugal como era o Brasil que tinha sido descoberto nessa época, tá? O primeiro autor dessa literatura de informação foi a carta que Pero Vaz de Caminha escreveu para a corte portuguesa, assim que o nosso país foi descoberto, demonstrando todas as características da nossa terra, tá bom? Além da carta, outras produções sobre o Brasil, de viajantes diversos sobre a fauna, a flora e o clima e os habitantes da nova terra. Essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela informava a corte portuguesa sobre como era o nosso Brasil, essa terra nova que tinha sido descoberta nessa época, tá? Por isso que é uma literatura informativa. Depois a gente tem a literatura, o quinhentismo também tem um outro lado, que é a literatura de catequese, que é a literatura religiosa, que foram as primeiras obras que os padres que vieram para o Brasil na época, quando o Brasil foi descoberto, escreveram para catequizar os índios, para evangelizar, para torná-los cristãos. Aí a gente tem obras como Alto da Pregação Universal, Diálogo de Pedro Dias Martins,
nós temos Na Festa de Natal ou Pregação. Essas obras aí, elas todas foram escritas com a intenção de evangelizar índios, por isso que elas são obras catequistas, tá? Produções escritas por padres jesuítas, principalmente pelo padre José de Anchieta, com o objetivo principalmente de catequizar os indígenas, tá? Agora vamos ao Barroco. O Barroco, ele surgiu aqui no Brasil de 1601 a 1768. É um movimento artístico e filosófico que surge com o conflito entre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Seu objetivo era propagar a religião católica através de uma arte de impacto sinuosa e enfeitada ao extremo. Costuma-se considerar a publicação da obra Prosopopeia de 1601, de Bento de Teixeira, como a marca inicial do Barroco no Brasil. Bem, lá para o ano de 1600, nós tivemos a Reforma Protestante, que é onde a Igreja Católica se dividiu através de Martim Lutero. A Igreja Católica, como não queria perder o poder na época, ela precisava se impor. E como é que ela fez isso? Através da arte. Aí, através da arte, ela divulgou esse movimento chamado Barroco, que construía várias obras que ornamentavam as igrejas católicas, para demonstrar todo o poder que a Igreja Católica apresentava, tá? Para mostrar que ela não estava sofrendo o impacto feito pela Reforma Protestante, certo? Para se impor, tá? Para mostrar que ela era superior. E essa parte do Barroco, ela atingiu todas as artes, desde as artes visuais, como vocês estão vendo, essa belíssima capela, isso aí é o interior de uma igreja católica, ornamentado principalmente de ouro, tá? Para mostrar que a igreja era rica, forte, poderosa. Mas não só nessas obras visuais, nas obras literárias também, tá? Como é nesse caso aqui, nas escritas, tá? A obra Prosopopeia foi uma obra escrita criada por Bento Teixeira, que é considerado o marco do Barroco no Brasil, tá? Quais são as características gerais da literatura barroca? O homem é dividido entre o desejo de aproveitar a vida e de garantir o lugar no céu, o prazer pagão e a fé religiosa. Na literatura barroca sempre mostra a literatura barroca, ela é um pouco evangelista também, porque ela sempre vai mostrar o confronto que o cristão enfrenta entre viver o prazer mundano, prazer pagão, e viver a sua fé religiosa. Outras características, o antropocentrismo versus teocentrismo, ou seja, homem versus Deus, carne versus espírito, rebuscamento, extravagância e exagero nos detalhes. A literatura barroca, ela é uma literatura muito complexa de se entender. Ela utilizava palavras muito complicadas, tá? Palavras muito rebuscadas, muito sofisticadas, ok? A arte do contraditório, onde é comum a ideia de opostos, linguagem rebuscada e trabalhada ao extremo, usando muitos recursos estilísticos e figuras de linguagem e sintaxe. Então, era uma literatura extremamente poética e meio que complicada, tá? Que tornava até difícil a sua compreensão. Era regida por duas filosofias, o cultismo e o concepcionismo. O cultismo é o jogo das palavras, o uso culto da língua, predominando a inversão sintática, e o conceptismo são os jogos de raciocínio e a retórica que refletiam o conflito dos opostos. Bem, o que é cultismo e conceptismo? O cultismo é porque a literatura barroca, ela cultuava a língua formal, certo? Então, ela usava uma linguagem extremamente formal. Ela endeusava essa linguagem formal, cultuava, tá bom? É o culto à língua, certo? E o conceptismo é porque nas obras barrocas a gente sempre via coisas opostas. As obras tratavam sobre o homem e Deus, carne e espírito, enfim, esse oposto, essas oposições aí a gente chama de conceptismo. Vamos agora para o arcadismo. O arcadismo foi outro movimento literário brasileiro que teve início após o barroco aqui no Brasil. Quais são as características desse arcadismo?
busca pela simplicidade, imitação da natureza, imitação dos clássicos e ausência de subjetividade. Enquanto o barroco usava uma linguagem bastante difícil, complicada, rebuscada, o arcadismo ele veio tornar a literatura mais acessível, buscando a simplicidade, buscando imitar a natureza, buscando o prazer nas coisas mais simples, tá? Buscou também a imitação dos clássicos, tá? Imitação de obras antigas, de obras do passado, certo? E também havia uma ausência de subjetividade. Era uma literatura que ela não era muito voltada para os sentimentos do autor, era sobre coisas comuns, fáceis de se entender, tá bom? Não era tanto voltada para o sujeito que escrevia. Por isso que a gente tem a ausência de subjetividade. Quais foram os principais autores? Eu posso citar aí Frei Santa Rita Durão, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga. Tá? A gente tem esses autores aí como os principais autores do arcadismo no Brasil. O arcadismo ficou conhecido com esse nome porque arcaico é uma coisa antiga. Como o arcadismo foram obras que começaram a surgir baseado em poemas do passado, em poemas antigos, aí ele recebeu esse nome arcadismo, que vem de antigo, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Vejam essa aula várias vezes para sanar todas as dúvidas, tá certo? Qualquer coisa me acionem, me chamem lá no PV. Obrigada pela atenção de vocês. Abraço.